Sejam bem-vindos, né, ao grupo de estudos de Miguel Arcanjo. Esses estudos que a gente está fazendo toda quarta-feira, 19, que é aberto, é gratuito. Qualquer pessoa que queira participar, né, está convidado. Vocês podem convidar amigos, outras pessoas. Eu também estou disponibilizando, não todos, mas alguns encontros no YouTube, para que, sabe, essa mensagem fique, essas informações fiquem para aquelas pessoas que querem evoluir, se desenvolver, então, deixando aquele recadinho, né, de se inscrever no canal, curtir, comentar essas coisas, porque vai lá para o YouTube, provavelmente esse encontro também. Afinal, a gente vai falar de um tema bem importante, que é o ego. E como eu costumo dizer, né, já começando de forma bem objetiva, porque todo mundo aqui já estudou alguma coisa do ego, com certeza, tem um grande erro, né, quando a gente começa, talvez no caminho de se desenvolver espiritualmente, evoluir e tal, que a gente fala assim, nossa, descobri que esse ego me faz mal, agora eu quero eliminar o ego, vou matar o meu ego. Na verdade, isso é um grande erro, porque, né, a gente não tem como eliminar o ego, e nem deveria, porque ele tem um papel muito importante. A gente vai falar um pouco sobre isso, né, sobre esse impulso do ego, por que que ele é importante para a nossa criação, em que etapa, em que momento. A grande questão é que muitas vezes a gente deixa esse ego tomar conta. É como se a gente, né, a nossa consciência, a nossa centelha, saísse de cena e o ego toma conta. Principalmente aqui na nossa famosa 3D, né, que a gente ainda está nesse processo de transição. Então é muito legal a gente falar desse tema, porque eu sempre acredito que a gente tem que estudar coisas do nosso dia a dia. A gente sabe que o sistema faz tudo para quê? Eu estava vendo sobre isso, né? O sistema ele faz tudo para te prender na Matrix, para te deixar mais burro, diminuído muitas vezes. Não que eu não acredite que certas matérias, certas coisas são importantes, mas vocês já observaram que muitas coisas que são do nosso dia a dia, da nossa vida, não são transmitidas na escola? Como educação financeira, afinal a gente lida com dinheiro sempre, como até, né, a Maristela aí que lida com crianças, com pessoas. Imagina se a gente tivesse aula de relacionamento, de como se comunicar, como se expressar melhor, como isso seria muito melhor para os nossos jovens, para as pessoas. Então a gente sabe que o sistema ele é muito arcaico ainda. O sistema lá de trás tem até músicas, né, que fazem essa crítica social para quem lembra, We don't need education, que é aquela coisa de colocar todo mundo na mesma caixa. E se vocês observarem, essas caixas levam as pessoas para o tradicional, para ter aquela vida padrão. Não sei se vocês sabem, mas até aquele sinal da escola é para acostumar as pessoas com o sinal da hora do almoço, do trabalho, e aí vão entrando nesse padrão. Por que eu estou falando sobre isso? Porque a Matrix, ela está programando a gente a todo momento. Então é muito importante a gente entender que o nosso ego, ele foi domesticado de uma certa maneira, né? Ele foi direcionado de uma certa maneira. E é muito importante a gente entender quando tem esse impulso e quando ele é bom. Porque vou ser honesto com vocês, grandes espíritos, consciências elevadas, têm o ego muito elevado. É certo ou errado? O que vocês acham sobre isso? Pensa um pouco sobre isso. Tem que ter firmeza, tem que ter postura, tem que ter, sabe, tem que se impor, porque se você deixar, o sistema, sabe, toma conta. Não dá para ser um ser apático, não dá para ser um ser que, deixa a vida me levar, deixa as coisas acontecerem. Uma pessoa que está assim, como ela estava falando no vídeo agora há pouco, é a pior coisa que tem. Uma pessoa que, sabe, só vai seguindo. Não muda, fica no mesmo padrão, nas mesmas coisas. E acredito que todo mundo aqui quer, de uma certa maneira, entender melhor esse ego e conseguir usar ele ao seu favor. Então vamos começar, né, vamos começar com a base aqui, que ele fala o seguinte, tá? Ele explica que na última carta o ego é o grande guardião da individualidade. Então é o que torna cada um de nós aqui únicos. Cada um está aqui para viver uma experiência, cada um é um ser único. Então, por mais que eu entenda que eu sou um com a norma, um somos nós, né? Todos aqui, o que eu mando para ela, eu mando para mim. Mas a grande verdade é, a Norma tem a vida e as experiências dela. O William tem a vida e as experiências dele. E isso é que é legal. A própria fonte criadora fez isso justamente para quê? Para evoluir, para crescer. Que no livro explica, né, essa conexão, pai, mãe, vida, toda essa expansão do cosmos, né, explica o Big Bang de uma forma diferente. Então, eu super recomendo a leitura, né, é um livro que a gente sempre vai estudar aqui, no grupo de estudos de Miguel Arcanjo, além de outros livros, mas aqui, Cartas de Cristo, tá? E olha que interessante o que Sananda fala, né? Sananda, Jesus Cristo, fala sobre o ego. Sem o impulso do ego, não haveria criação, nem individualidade.
nem satisfação das necessidades, nem proteção, nem respostas calorosas e nem amor humano. A parte mais legal que eu acho aqui é nem proteção. O que que faz uma mãe, seja, pensa no animal, ou uma mãe, né, cuidando ali do seu bebê, proteger o seu filho, proteger, né, aquele ser? É esse impulso, é esse ego. Ela viu uma situação desafiadora, viu um perigo, ela vai ter esse instinto. Então, o ego, muitas vezes, ele é instintivo, ele serve para isso, para essa proteção. Ele explica aqui também que não só para isso, né, para a satisfação das necessidades. Pensa, e é o que eu falo que é o maior problema das pessoas, às vezes, a pessoa não tem um sonho, a pessoa não tem objetivo, a pessoa não tem metas. É uma pessoa que, sabe, já, como o próprio Osho fala em algumas canalizações, a pessoa já está morta-viva. Quantos mortos-vivos tem por aí? Tem gente que está morto em vida. Então, vida de verdade é o quê? É o estar presente, é o querer conquistar, querer evoluir. Então, ele fala que a satisfação das necessidades é o ego que te faz buscar essa satisfação das necessidades para viver essas experiências. Então, se para Maristela é importante ir para Portugal e realizar essa viagem dos sonhos e conquistar esse objetivo, muitas vezes é esse ego que vai dar um impulso para ela fazer esse movimento, entende? Então ele não é ruim. A grande questão é que ele deve ser direcionado, né? Que nem pensa um cavalo selvagem. Não dá para deixar, né? Você vai ter que domar, você vai ter que domesticar, você vai ter que ajustar, porque se você deixa, ele toma conta de tudo. E aí o ego, ele, né? Ele tem os seus excessos, como a gente observa no dia a dia. Eu observo o ego no dia a dia muito sobre as expectativas. Já teve aquele momento que você teve uma expectativa sobre alguém, sobre algo, alguma coisa, e aquela pessoa não fez o que você gostaria, e você ficou completamente triste e frustrado? Aí está um exemplo ruim do nosso ego. Porque na nossa expectativa, nosso ego queria controlar se pudesse. Não, tinha que ser assim, eu queria que fosse desse jeito. Sendo que a centelha, nesse momento, entende que está tudo perfeito, tudo acontece como tem que acontecer. Se aquela pessoa reagiu daquela maneira, tá tudo bem. Era para ser assim, era para agir dessa forma aí. Por aí vai. Então, continuando aqui, ele fala o seguinte: sem o impulso do ego, não haveria autodefesa, como a gente falou agora, nem autoproteção. Então, é o ego que faz a gente, opa, não se colocar em certas situações também. Porque, né, a gente se, e aí entra o perigo do excesso do ego. Porque muitas vezes a gente se autoprotege demais. E aí o ego está tomando conta completamente. Você tem que arriscar. Alguma vez na vida você vai. Estou dando um exemplo aqui, entendam isso de uma forma diferente, né, pensem nas entrelinhas. Você vai ter que pular de paraquedas. Porque é incrível pular de paraquedas, a sensação vai ser incrível. Será que vai abrir o paraquedas? Você não tem como saber isso. Você vai morrer de medo ali. Mas, se abrir, se der tudo certo, você viveu uma baita experiência. Imagina você viver uma vida inteira tendo esse sonho, tendo esse objetivo, mas eu não vou pular de paraquedas porque o paraquedas pode não abrir e eu posso morrer. A gente pode morrer sentado aqui agora, não pode? Então, esses medos, o professor Hélio Couto fala isso, quais são os maiores medos que a gente tem? Vou trazer um pouco dos medos, porque é onde o ego geralmente acaba tomando conta e paralisando a gente. Quais são os maiores medos? Medo da morte. Medo da idade avançada, né? Ele fala. Medo de ficar sozinho. Não, 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 não. Ele explica alguns medos, mas eu citei os três que são os maiores aqui. Quando fica excessivo, isso é péssimo. Então, o ego, ele precisa, sabe, tá controlado. Então, ele fala assim, ó, por outro lado, o impulso do ego, o eu, né, o self, eu, primário do indivíduo, está gravado somente com a necessidade de autossatisfação e de sobrevivência. Então, o principal objetivo do nosso ego é autossatisfação e sobrevivência. A gente usa só para essas duas coisas? Não, né? Mas só para explicar aqui, eu vou ter que ler, né? Porque é melhor as palavras aqui do que eu falar, para ficar bem claro. Ele cita o seguinte: durante a infância, o eu do ego é governado pelo que você gosta e pelo que você não gosta, pelos desejos, pela recusa do que não quer e pelos hábitos formados na constante repetição dos sentimentos. Os maus hábitos se estruturam sobre a forma de respostas inaceitáveis do ego às experiências pessoais e ao ambiente.
e são gravados no inconsciente. Aqui que mora o perigo e aqui que muita coisa vai virar a fichinha para quem está, né, tá buscando essas respostas. Ou no subconsciente, onde permanecem ocultos. Aqui eu vou seguir minha intuição, vou seguir o que está sendo, né, pedindo para ser dito. Quem já leu as cartas de Cristo vai lembrar do quê? As famosas amarras mentais. Por que as amarras mentais são criadas pela gente? Por que a gente cria coisas que travam completamente e paralisam a nossa vida? Autoproteção. Sobrevivência. Então, olha que interessante porque que a gente faz releituras. Se lá na sua infância você leu uma situação de uma certa maneira, vivenciou, aquilo criou um grande impacto no seu consciente, no seu inconsciente, o seu ego registrou como isso não é bom, e você se fecha completamente. Vou dar um exemplo do que eu mais pego assim nos atendimentos. Tem vários perfis de pessoas, mas eu vou citar um que vocês vão ver bem de forma prática no dia a dia de vocês. Geralmente associado ao pai ou à mãe. Não importa muito, tá? Não se apeguem nisso. Mas geralmente a pessoa teve um pai ou uma mãe que sempre diminuía a pessoa. Sempre, tu não é bom o suficiente, tu não dá conta, não vai dar certo para ti, não faz não. Essa pessoa, ela cresce e ela sempre duvida da capacidade dela. Ou ela sempre fica tentando fazer coisas para os outros para agradar. O famoso agradador. Tem que agradar, tem que fazer, tem que ajudar. Entende? Isso foi criado, a pessoa usou daquela experiência, cada um faz de uma forma, para se proteger. Então o ego criou essa amarra mental. Então o que eu sempre falo aqui sobre as amarras, que é interessante a gente observar, é a criança, quando ela é pequena, ela não tem muito dessa forma o ego. O ego não é usado muito dessa forma. Ela vai, experiencia, ela se joga, ela tenta, né? Ela experiencia, ela está ali vivendo da melhor maneira. Na parte adulta, na fase adulta, conforme ela vai se colocando essas amarras mentais, o ego já começa a funcionar de uma outra forma. Eu não posso sofrer. Eu não posso não sei o quê. Foi o que a menina falou ali no vídeo agora. Eu não vou me mexer porque, meu Deus, se eu fizer isso aqui, pode ser que eu magoe alguém. Aí a pessoa vive a vida inteira sem fazer um movimento, sem tentar, porque ou posso magoar alguém, ou pode ser que não dê certo, pode ser que me frustre. Eu não vou pular de paraquedas porque pode ser que não abra, entendeu? E aí eu deixo de experienciar. Então, é muito importante a gente entender que lá na infância a gente foi criando as amarras mentais para se proteger, e agora no nosso processo evolutivo de expansão a gente está se desfazendo dessas amarras. E aí é um processo muito individual de cada um, né? Cada um trabalha aí com seus terapeutas, com seus movimentos, se desfazer dessas amarras e observar no dia a dia, quanto mais a gente entra nesse processo evolutivo, eu vou continuar a leitura aqui agora, tá? Mas mais a gente fica claro, aqui é meu ego. Entendeu? Principalmente quando você se julga demais, quando você se cobra demais, quando você duvida de você demais, é o ego que está no controle. Porque a centelha, ela não cria isso. A centelha é o amor puro, é a saúde perfeita, é o fluxo, como ela estava falando, né? Agora é o ano do fluxo da água no Kim. Então vai sofrer muito, como ela disse, as pessoas que tentam controlar, vai sofrer. Porque a água não é isso, a água flui, a água passa, ela acha um cantinho e ela vai fluindo. Sabe? Não tem forma perfeita, não tem jeito perfeito, ela vai do jeito que dá. A gente não, porque tem que ser do jeito certo, tem que ser assim. A gente é mais para pedra às vezes, né? A gente é um meio quadrado, meio fechado. Pedra estagnada ali, entendeu? Não, a gente precisa ser como a água vem para ensinar isso, cada um dos elementos vem para ensinar alguma coisa. Então a água vem para ensinar isso. Eu fluir com a vida. E olha que interessante. Onde permanecem ocultos. Então muitos dessas amarras dessas coisas que são gravadas no inconsciente permanecem ocultos. Citando de novo para deixar gravado aqui, um filme muito bom é aquele Divertidamente. E eu acredito que o terceiro vai ser o melhor de todos, porque eu não sei se vocês observam, mas no segundo filme tem um monstro que está preso numa prisão, assim, não sei o quê. E no final, a porta até fica aberta para ele sair, mas ele mesmo se fecha. São esses traumas, essas coisas ocultas que a gente não quer mexer, a gente não quer olhar para a sombra, não quer olhar. É o que eu estava falando hoje para algumas pessoas que eu estava atendendo hoje, ontem, né? Eu citei isso. Só tem como eu colocar luz se eu olhar e se eu entrar na sombra.
Não tem como eu colocar luz lá se eu não acesso isso. Então a gente às vezes fica fugindo de olhar para a sombra, de olhar para o desafio. Não, olha, que nem eu fiz semana passada. Foi desafiador, né? Eu passei por uns processos depois da aula ali do Fernando, daí fiz a constelação com a mãe, fiz a fluxo com a Cláudia, mas eu olhei para a sombra, eu olhei, putz, aqui, esse padrão eu não quero mais, eu tenho que olhar para isso, eu tenho que quebrar isso. Eu olho para o padrão, eu olho para a sombra e vou levar a luz, vou levar a consciência para que eu pare de ficar repetindo ciclos. Mas vamos ver o que ele fala aqui, ó. Onde permanecem ocultos. Eles surgem em padrões repetitivos de comportamento, quando a memória de circunstâncias e modos de comportamento anteriores, inconscientemente, trazem-nos à mente. Então, a mente subconsciente e a mente consciente começam a trabalhar juntas para desenvolver a personalidade. Grande parte dos comportamentos se torna comportamento condicionado. Vocês já devem ter ouvido falar dessa expressão, né? Comportamento condicionado. E é muito difícil, vou usar outra palavra aqui, muito desafiador mudar, que é possível, é desafiador mudar. Quando a pessoa está inconscientemente programada com fortes hábitos egocêntricos de pensamento e comportamento, e encontra dificuldade para viver com os outros em harmonia. Essa pessoa dirige-se a um psicólogo para que ajude a desvendar a complexidade de seus problemas mentais e emocionais. Aqui, né, foi um ponto mais forte, mas o que a gente pode pegar aqui? Condicionais. Quem que condicionou isso? A gente mesmo. Se a gente condicionou, a gente descondiciona. Como eu costumo brincar, né? Se a gente programou uma doença no nosso corpo, porque por muito tempo a gente alimentou aquele estado de consciência no nosso corpo espiritual, emocional e por aí vai, e veio para o corpo físico, a gente também consegue desprogramar. Quantas pessoas já fizeram isso? Quantas pessoas vêm fazendo isso? O próprio Joe Dispenza, né, vem mostrando nos encontros dele que é possível, principalmente quando existe uma grande intenção ali de uma egrégora. Vamos supor que todo mundo aqui se junte e a Cláudia ali quer se curar de uma coisa específica. Se todo mundo aqui conseguir elevar a sua frequência, emanar amor e mandar um direcionamento específico e ela acreditar também, né, a famosa fé, acontece. Ele vem fazendo isso nos eventos. Inclusive, é bem interessante trazer uma informação para deixar gravado. Ele explica, né, e já foi metrificado isso, porque ele tem um monte de tecnologia, um monte de coisa que ele usa nos eventos dele. Uma única meditação mudou completamente a microbiota da pessoa. Estou dando um exemplo de uma, mas foi várias. Pensa você fazer uma meditação e a sua microbiota mudar completamente. Isso é incrível. Isso mostra tudo que está na mente, né, Neuci? Hoje eu e a Neuci, a gente fez um teste muito legal que foi... A gente só usou 2 palavras, mas ela percebeu a frequência que tinha em uma palavra e a frequência que tinha em outra palavra. Daí eu falei, quanto mais tu falar essa, que é o lobo mau, vamos dizer assim, mais tu vai alimentar ele, mais vai fortalecer e mais nessa frequência dessa palavra que traz tudo isso, tu vai estar. Se tu alimenta o lobo bom, mais dessas coisas boas, mais nessa frequência tu vai estar. Então a gente tem a todo momento essa escolha, né, da frequência que a gente está. Só que consciente ou inconscientemente a gente tem essas mágoas, esses traumas, essas dores, e para se proteger a gente entra nisso aqui. Daí ele fala, né, para a pessoa se dirigir a um psicólogo, a fazer constelação, a fazer o processo que a pessoa precisar, que a pessoa sentir no coração, que é importante para ela para quebrar aquele padrão. Então, seja um padrão de escassez, seja um padrão de se sentir vítima, seja um padrão de não se sentir merecedor, qualquer coisa, tá? Aqui ele aprofunda muitas coisas, tá? Mas eu não quero ficar lendo tudo para vocês, porque eu quero que vocês leiam essa parte, está lá no grupo, a Cris viu, né? Outras pessoas eu sei que viram também. Tem um livro como base. Tem outros livros, né? Tem muitas informações sobre ego, mas eu queria deixar isso aqui registrado, porque não é para eliminar o ego. O ego ele nunca vai eliminar, porque ele é fundamental para quê? A tua autossatisfação e a tua sobrevivência. Ponto. A grande questão é, no dia a dia, a centelha está no controle, o observador está por trás, analisando os pensamentos, sentimentos e tomando as decisões, ou o ego está no controle? Porque a gente às vezes fica tão perdido no eu, no ego, né, nessa coisa, e se vê separado, não é?
O professor Hélio Couto fala isso, que todos os males que são causados com a gente é porque a gente se sente separado. Não foi bom hoje, Neuci, não foi bom, Cláudia, segunda, se sentir em conexão com o todo, com essa energia? Não tem como não se sentir bem, não tem como não se sentir completo. Então, o sofrimento do ego vem quando a gente sente que essa individualização é isso. Não. A gente se individualizou para evoluir, para experienciar. Cada um aqui, com seu corpo nesse momento, nesse fractal, nessa experiência. E olha que legal. Talvez alguns de nós sejamos partes do mesmo fractal, né? Para quem já estudou sobre isso, pode ser que sim. A maioria das pessoas que convive com você na sua volta, a sua família, tende a ser o mesmo, né? Pessoas do mesmo fractal. É por isso que às vezes tem conflito, tem desafio. Mas esse conflito, desafio é você com você mesmo, a maioria das vezes. São coisas internas. Lembra? O externo é só um espelho. E é por isso que é legal controlar esse ego. Entender? Opa, beleza. Vou usar ele aqui para sobrevivência, quando precisar, o ego que vai me salvar. Né? Se começar a pegar fogo aqui no prédio agora. Cancelado, cancelado, cancelado. É o ego que vai fazer eu, sabe, tomar decisões e sair, beleza. Autossatisfação. É o ego que me faz querer, pô, eu quero um relógio melhor, eu quero um tênis melhor, eu quero uma viagem melhor, eu quero um barco melhor. É o ego que faz esse impulso da autossatisfação. Então tenha, né, esse objetivo também. O que não dá é o ego, é aquela coisa. Eu quero só o bem para mim, só do meu jeito, só não sei o quê, só a minha verdade importa, ou só o meu bem importa. E aí você se desconecta de coisas essenciais, né, as leis do universo, de ajudar o próximo. Olha que louco. Quem aí já teve a sensação de quando ajudou o outro, começou a se sentir completamente bem, completo? É bom, né, não? É o professor ele contou que Deus é esse, né, que todo é esse, que fez com tanta sabedoria o universo dessa forma. Quando eu ajudo o outro, eu evoluo e me sinto bem. E é por isso que, né, fala também que Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Então, se você faz o bem, se você agrega, se você ajuda, é natural, é automático que as bênçãos, as coisas boas vão vir para você. Do jeito que você quer, no tempo que você quer. Não. Tem coisas que não é do jeito que você imagina na sua mente. Para de tentar controlar. Isso é o ego. É o ego que quer daquele jeito e tem que ser desse jeito, porque eu vou ter resultado desse jeito. Não, solta. Faz o bem, ajuda, evolui, cresce, estuda, mas são infinitas possibilidades. Sabia que tem coisas que vocês estão criando de dharma positivo nessa vida que vocês não vão colher nessa vida? Talvez seja numa próxima e outras coisas. Talvez muitas situações que a gente passa, a gente só está quebrando, né? Desculpa. A gente só está pagando vasos quebrados de outras vidas. Porque o professor Hélio Couto, ele fala, tu vai ter que pagar o vaso quebrado. Então, se em outra vida eu fui lá e fiz o mal para Cris, fiz, sabe, algo muito ruim, qualquer coisa, não importa. Nessa vida, talvez o movimento que eu estou fazendo aqui agora, um grupo de estudo, aula aberta, ou uma ajuda, ou uma conversa, qualquer coisa, eu estou pagando o vaso quebrado. E lembra, Deus nunca se deixa vencer em generosidade. Então, bênçãos, 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 bênçãos. E isso é que é muito legal, né? Então, o ego é um assunto muito extenso. Eu confesso que eu tenho que estudar mais aqui sobre ele. Tem muitas coisas só no livro. E agora eu vou encerrar para deixar essa parte gravada e vou conversar com quem está aqui presente para trocar ideia, para fazer perguntas. Então, quem sentir no coração de participar junto com a gente, tem grupo de estudos de Miguel Arcanjo toda quarta-feira, 19 horas, aberto, gratuito, vai ter por um bom tempo. E a gente sempre vai trabalhar um tema, um assunto, alguma coisa para se desenvolver, tá? Vou deixar aqui, deixa eu encerrar a gravação, gratidão.